Boa tarde, galera. Tudo bem, galera do canal Ônibus na Veia Europa? Edmilson aqui, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês, né? Atualizar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo nessa semana, né? Já faz uns dias que eu gravei outro vídeo sobre o Osmand, né? O pessoal tá usando bastante aí, tá dando certo, estão conseguindo fazer as rotas no Osmand, tá dando tudo certinho, né? Na medida do possível. Antes já tem uma novidade, né? Deixa eu tampar aqui, né? Porque eu não sei esses números que representa ou não, né? Mas ó, chegou aqui o título de residência, né? Faz uma semana aí que chegou, tá na mão. Tampei a numeração porque eu não sei esses números aí, o que, né? E chegou nessa semana passada. Eu já passei para a empresa empresa vai passar para o IMT, né? Para a carta de condução nossa, que só faltava chegar o título para eles poderem emitir a carta de condução. Eu já vou passar para eles, já passei para eles e eles falaram que em alguns dias já tem uma resposta, né? De quando sai a carta de condução ou não. A gente permanece dirigindo ainda com uma autorização para conduzir, emitida pelo próprio IMT, né? Onde dá as categorias AD, que é a que precisa, né? Pra gente tá conduzindo, né? Algumas pessoas eu ouvi falar que o IMT deu a E, porém não deu a C, né? Parece que em nenhum caso eu ouvi dizer que deu a C, né? Algumas pessoas eu ouvi comentando que eles reconheceram a categoria E, mas a C, como tinha aquele critério que todo mundo pulou no Brasil, a maioria das pessoas, acredito que quase 100% das pessoas pulou direto para E, né? Então pulou para D, depois para E, né? Ou alguns pularam direto para E, inclusive os que pularam direto para E, deu problema, algumas pessoas teve que fazer, tá tendo que fazer autoescola, tá tendo que tirar a carta D aqui, porque não reconheceram a carta D, né? No caso, ele só reconhece o que tem o exame prático, não tem o exame prático não adianta, eles não reconhecem. Pode falar, pode fazer o que for, mas até agora eu não vi um caso deles reconhecer sem o teste, sem o exame prático, né? Que é o exame que você vai lá, faz a baliza, tudo bonitinho e tal. Ele só reconhece se tiver isso, e essas categorias de pesado, pelo que eu vi, a C e a E ainda é bem, né, bem criterioso, né? Ônibus AD parece que é mais fácil, parece que foi mais tranquilo, né? Vamos lá, pessoal, atualizando um pouco de como está sendo a rotina de trabalho, como é que está sendo aí a rotina de trabalho. Eu já estou na segunda semana consecutiva, né? Desde o dia 1º que a gente começou de fato a operar, né? A trabalhar, a tá fazendo linhas e tudo, já dentro de escala, tudo bonitinho. A primeira semana eu trabalhei das 11... No domingo eu trabalhei das 11h55 até a meia-noite e meia. Aí na semana eu trabalhei da 1h55 até a meia-noite e 40, né? Chegava na garagem por volta de 1 hora. Essa semana trocaram a minha escala já. Eu já tô de dia, eu entro 5h50 da manhã, tô saindo 3h12 da tarde, né? Mas porque não tá tendo hora essa semana, não colocaram hora pra mim. Mas quando tem hora, geralmente eu entro 5h50 da manhã e saio 8h30, 9 horas da noite. Geralmente é assim, né? Nos dias normais é assim. Que essa semana eu não sei porque não colocaram hora pra mim, né? E folguei sábado e domingo. Só que assim, pessoal, é puxado, realmente é puxado. Assim, são várias horas, mas, por exemplo, teve dia que eu entrei meio-dia e meia. Aí, por exemplo, daí comecei a dirigir, trabalhei até 3 horas da tarde. 3 horas da tarde peguei 2 horas de almoço. Depois das 2 horas de almoço peguei mais 2 horas de reserva. Lembrando que a hora de almoço eles não pagam, né? No caso não paga, a hora de almoço não é paga. Você vai lá, fica as 2 horas horário de almoço, tal, faz o que você quiser, você não paga. E aí tem uma coisa chamada horário de reserva, que é um horário que você tá lá aguardando para iniciar um outro serviço mais tarde e tá na reserva para se a empresa precisar de você. Esses horários eles pagam. Então, às vezes assim, você pega 14 horas seguida, mais 2 horas de almoço, 2 horas, 1 hora e pouco ou mais é de reserva. Teve dia de eu ficar das 11 da manhã, eu trabalhei entre 5h50, 11 horas eu ia sair pro almoço, né? 10h40, 11h40 eu voltei e entrei na reserva e não tinha carro para trabalhar. O carro não saiu da garagem. Provavelmente quem ia iniciar o trabalho dele não iniciou e não colocaram o carro na linha, e eu fiquei até 8 horas da noite ganhando sem fazer nada. Fiquei passeando para lá e para cá. Depois liguei no CCO, que é onde a gente tira as nossas dúvidas e tem que
passar tudo para eles, né, sobre como que tá sendo, se teve algum problema, se não teve, o que que tem que fazer. Se a gente for tirar um carro de um local para o outro, tem que informar o CCO, o motivo que tá fazendo, né, pedir a autorização dele. É um centro de comando, né, para ser mais claro, né? E o que que acontece? Informei eles, eles mandaram, falaram, não, então fica aí aguardando até dar seu horário e beleza. Se eu quisesse ter vindo até pra casa, eles não tinham nem ia saber, porque eles não têm controle nenhum, né? E vamos lá, é o que eu falo sempre, eu nunca trabalhei com coletivo, eu nunca trabalhei com coletivo no Brasil, então eu imagino que no Brasil, pelo que eu até vejo os colegas falar aqui, você até faz alguns lugares faz duas chapas, faz, né, algumas coisas assim, mas não é a bagunça que é aqui, ser bem sincero. Não é o serviço na prática é tranquilo, o serviço é o que todo mundo faz, dirigir e tal, eu me adaptei super bem, eu achei que eu ia ter dificuldade, eu achei mais fácil do que eu pensava que fosse, esse negócio de desce, para no próximo ponto. Pô, tem rua de 300 metros que tem 2, 3 pontos em 300 metros, a cada 100 metros tem um ponto. Mas eu até entendo que aqui tem uma população muito idosa, né? Tem uma população muito idosa, acho que talvez deva ser até por isso. Geralmente em subida é quase certeza que na rua, se ela tiver 400 metros, vai ter 2, 3, 4 pontos ali. Mas o que que acontece? O esquema deles aqui de tabela, a chapa que eles chamam, é muito confuso, cara. Por exemplo, no Brasil, eu acredito que talvez aí vocês que trabalham com isso devem estar habituado talvez a uma coisa de você pegar um carro, trabalhar um período, que seja da madrugada até o meio do dia, e outra pessoa pegar esse carro do meio do dia, da tarde, pra noite, né? Talvez eu imaginei que fosse assim, que deva ser assim no Brasil, até pelo que eu vejo os colegas falar. Aqui não, cara, aqui é uma loucura. Não dá pra entender o jeito que esse pessoal trabalha. Assim, não vou criticar porque eles trabalham dessa forma, é o jeito deles, eu tô chegando, eu tenho que me adaptar, mas sabe aquelas coisas que você olha assim e fala, meu, não é possível que eles querem rodar desse jeito e que o negócio funcione dessa forma, não tem como. Por exemplo, tem dia que eu pego um carro de manhã, aí eu trabalho até, faço 2 viagens com ele numa linha, aí eu tenho que sair daquele carro, deixar ele em algum lugar, outra pessoa já está ali para pegar, eu tenho que pegar outro carro, fazer outro serviço, uma outra linha, né, carreira como eles chamam aqui, aí eu faço 2, 3 ou uma, 2, aí largo aquele, pego o outro, num dia só você pega 4 carros para trabalhar, cara, 3, 4 carros, é uma bagunça, e às vezes você tem que se deslocar no próprio transporte. Por exemplo, eu estou fazendo a 12h55, vamos supor, aí eu paro no meio do caminho, não é nem num terminal. Se fosse numa estação final, não é. No meio do caminho, o outro colega tem que sair, se deslocar até o meio daquele caminho. Isso que é pior, tem que se deslocar até o meio daquela rota, me esperar num local e eu passo o carro para ele lá. E aí ele continua a viagem e eu vou pegar outro, vou me deslocar para outro lugar para pegar outro carro. Cara, é uma bagunça, cara. Eu não sei nem explicar para vocês essa bagunça que eles fazem. Eu não entendo como eles acham que isso possa funcionar. Não funciona, não funciona. Os passageiros estão tudo bravo, o pessoal estão tudo... Meu, você tem que ver como que o pessoal tá com essa situação do transporte do que mudou. Não tá encaixando. Uma coisinha, uma atrasa. Trânsito é isso. Como é que eu vou ter uma escala dizendo que às 10h40 eu tenho que encontrar fulano de tal na avenida tal? Cara, atrasa. Porque 10h40, olha só como é a confusão. 10h40 eu tenho que estar lá. E aquele cara tem que me render. Ele tem que estar lá, lógico. Mas ele está iniciando o serviço, vamos supor. Ou ele está vindo de algum lugar. Mas olha onde acontece a confusão. Eu peguei um trânsito, eu peguei alguma coisa, um acidente. Eu não cheguei lá 10h40. Eu cheguei lá 10h55, 15 minutos depois. O cara pode até estar lá para me render, mas nesses 15 minutos eu já perdi tempo que eu teria que estar rendendo outra pessoa, teria que estar me deslocando para outra pessoa para render aquele carro para fazer aquela viagem. Eu já não vou chegar naquele outro ponto no horário. E aí pronto, começa a confusão, porque começa a dar problema aqui, dá problema ali, atrasa ali, não vai rota aqui, não vai rota ali. Cara, é uma bagunça, sinceramente. É porque eu nem não posso mostrar a chapa porque é um documento da empresa, né? Mas vocês iriam entender a bagunça que eu tô falando. 2, 3 linhas, daí agora você vai render carro tal, fulano de tal. Daí você faz mais uma, 2, 3 linhas para render fulano de tal. Vai passar em tal lugar para render fulano de tal. Meu,
é uma bagunça. Eu acho que não precisava disso. Só precisava de um turno de manhã e um turno à tarde. Acabou. Mas no geral, assim, dá pra relevar numa boa, dá pra se acostumar, dá pra se habituar. Eu acho que não tem crise, não. Eu acho que você, como eu falo sempre, você sendo honesto trabalhador, eu acho que tudo funciona em qualquer lugar do mundo, né? Onde quer que você esteja. É, hoje já, depois de... Hoje vai fazer... Ontem fez exatos 3 meses que eu tô aqui. Exatos 3 meses que eu desembarquei em Portugal, né? E... Assim, em termos de estar andando, de estar na rua, de estar dirigindo, conduzindo, para mim já é igual que eu tivesse no Brasil. Eu já aprendi como eles são, né? Eu já aprendi as manhas, né? Aquela coisa, você dirige na sua cidade. Eu vou citar até um exemplo aí, por exemplo, quem dirige em São Paulo. Quem dirige em São Paulo está acostumado o quê? Passageiro esperar os carros parar para passar. Espera os carros parar para passar. Se tiver farol, espera o farol fechar para passar. Não tem esse negócio do pessoal já ir atravessando e achar que o condutor vai parar, não. São Paulo não tem essa conduta. Brasília já tem. Não sei outros estados, mas Brasília o pedestre passou na faixa, os carros já param. Aqui é igual. Só que aqui é num nível tão maior, tão acima que as pessoas nem olham. Tipo, ela tá aqui no telefone, ou às vezes ela tá conversando, ela vem andando, do jeito que ela chega na calçada, ela vira pra faixa de pedestre, pum, atravessa. Então você tem que estar muito ligado nisso, tem que estar muito concentrado. Eu uso como tática observar a distância que a pessoa tá da faixa de pedestre. Porque não é comum ela cruzar, tipo, faltar 3 metros para a faixa de pedestre ela querer atravessar. Isso não é comum. Geralmente, todas as vezes que eu vi, é quando ela chega na faixa de pedestre, né, que ela está em cima da faixa, ela atravessa. É difícil você ver alguém atravessando fora da faixa de pedestre nessas situações, né? Mas eu comecei a me habituar ao quê? A messar uma distância ali de 3 metros, mais ou menos 4 metros que a pessoa tiver da faixa, eu já venho freando, eu já venho reduzindo, eu já venho na cautela e de olho nas duas pontas da faixa, porque do mesmo jeito que tem uma aqui desse lado, pode aparecer uma do outro lado. Então eu já dou uma olhada ali. Se eu vejo que ela não vai alcançar a faixa de pedestre até eu chegar lá, eu continuo ali normal. Mas se eu vejo que até eu chegar na faixa ela vai estar muito próxima ou ela vai estar em cima da faixa já, aí eu já venho reduzindo, que se tiver que parar, eu já paro logo. Porque realmente eles não... É cultura deles. O pedestre tem a preferência para atravessar. E o trânsito aqui é isso, pessoal. Essa região que eu tô é muito tranquila de trânsito. Difícil pegar trânsito aqui. Você pega quando tem um acidente, horário de saída de escola, tem um picozinho de trânsito, algumas coisas. Mas no geral você pega mais acidente. Ou pessoalzinho para se envolver em acidente, quem dirige carro pequeno aqui. Se envolve muito acidente. Toda hora você vê neguinho aí nas rotatórias, como eles chamam, rotunda aqui, né? Toda hora você vê carro um atrás do outro, enfiado atrás do outro. É muito comum. No geral, o pessoal dirige muito mal aqui. Ó, sinceramente, a gente faz uma porcentagem. No Brasil, existe aqueles erros de trânsito, mas existe, como é que eu posso... Aquelas imprudência. No Brasil existe muita imprudência. Mas o pessoal dirige bem no Brasil. O pessoal dirige bem. Mas existe muita imprudência. Aqui já é o contrário. Tem poucas imprudências, não tem muito. Só que o pessoal dirige muito mal. É muito mal. Não estou criticando, não estou falando, não é criticando não. É que realmente pra gente que trabalha com isso, pra gente que vive isso, não tem lógica a pessoa estacionar um carro. Existe uma vaga para ela estacionar. Ela estacionar uma vaga de 2 metros, 3 metros ali, ela deixar metade do carro na vaga e metade do carro para fora na via pública. Não existe isso. Você fica olhando assim, você fala, não é possível que essa pessoa fez isso. Sem contar pessoas que largam o carro em qualquer lugar. A gente tem ali uma ruazinha que ela é bem apertada, que ela faz um contorno na estação do Algueirão Mem Martins. Quem quiser ver no Google Maps, você pode até ver, na estação de Algueirão Mem Martins, aí, acho que é esse o nome. É uma rua apertada que faz o contorno na estação. Praticamente 90% das linhas de ônibus nossa passa ali. E é comum o pessoal chegar, largar o carro lá, acender o pisca e vai para dentro dos comércios, vai fazer, sei lá, se vai fazer entrega, se vai fazer o que é, e
Você tem que chegar lá e ficar buzinando, buzinando. E a pessoa, mano, depois ela aparece lá e tira o carro e ainda tira reclamando ainda. Então, assim, falta um bom senso. Falta um bom senso. Então, e vamos lá, para casas, né? Continua na mesa, pessoal. Difícil pra caramba. E quando aparece, tá muito caro. A empresa tem esse acordo aí com essa empresa, não vou nem falar o nome dessa empresa, mas acho que todo mundo que está aqui, ou que todo mundo que conhece aqui sabe que é uma empresa que tem um logo azul, uma imobiliária. Para mim, eu já acho que essa empresa é meio que o câncer desse setor imobiliário aqui. Eu acho que ela é uma das maiores que tem. Mas eu acho que ela é o câncer, ela é o que mais atrapalha aqui nesse quesito, porque tudo que ela põe a mão fica caro. Tudo, 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 tudo. A gente conseguia achar uns T2 aí de 780, né? 750 e mandava para eles, né, para a pessoa responsável, e de repente eles recebiam uma resposta. Olha só o que fazia, que eu comecei a perceber e algumas pessoas percebeu. Indicou pra gente achar o anúncio e enviar para eles negociar com o proprietário, certo? Até aí tudo bem. Mas, por exemplo, eu ia lá, achava um T2, 780 euros, enviava para ela, aí ela, às vezes na hora, ou minutos depois, ou uma hora, ou um dia depois, entrava em contato, olha, esse aí já foi alugado. Ah, já foi alugado? Mas como assim já? Mandei para você não, né? Já foi alugado. Tá bom. E aí o que acontece? Esse mesmo T2, de repente, oferecia para outra pessoa, aí já um valor mais alto. Eu percebi isso, porque assim, querendo ou não, a gente conversa muito entre si, né? Teve até colega aí que também mandou, falaram para ele, não, já tá alugado. E ele tava com o proprietário, conversando com o proprietário. Tava se comunicando com o proprietário. O proprietário falou, não tá alugado não. Então assim, se tem mentira é porque tem alguma coisa errada aí, sabe? Então, eu até tava falando esses dias com uma das pessoas responsáveis por achar essas residências, eu já falei logo, falei, ó, essa empresa que vocês arrumaram aí, pra mim, elas estão se aproveitando, ela tá querendo se aproveitar da gente, porque tudo é caro, tudo tá caro. É um absurdo você, um T2, 950 euros, que eles conseguem e tal. Então, assim, infelizmente eu sei que tá caro em todo lugar, mas uma empresa do tamanho que eles são, não conseguir arrumar casa com uma empresa por trás do tamanho da empresa que contratou a gente, e eles falar que não consegue arrumar casa, não. Aí tem alguma coisa errada. Você entra no site deles, tá lá, um monte de casa. Barata até. Barata. 750, 700, apartamento. Aí você entra no site deles, olha lá, tal. Aí liga lá, não, mas eu vi. Ah, não, já foi alugado. Aí você entra daqui 3, 4 dias, tá lá o anúncio de novo. Como assim? Então pra que o anúncio tá lá se já foi alugado? Por que não tira ou por que não muda? Então assim, pra mim tem alguma coisa errada. Então, eu tô aí na expectativa não, né? Tô na procura. Vou ver se eu acho um T1 mesmo, sossegadinho. Vou dar uma adiada aí no processo de reagrupamento, vou dar uma segurada, porque realmente, infelizmente, né? Não vou dizer realmente, infelizmente, Portugal não está passando por uma situação boa, não está passando por uma época boa. Isso a gente vê. Eu tenho conversado muito com o Márcio do Rota Lusitana, com o Daniel. Cara, infelizmente a época não é das melhores, não é das melhores. Eu tive sorte de vir num processo que foi tudo pago, não que eu não tenha que pagar depois a empresa, eu vou ter que pagar depois, eu vou ter que, aliás, já comecei a pagar nesse mês, a gente já vai começar a pagar a empresa, né? Também não ficou tão caro, né? O meu processo todo de vinda para cá, tudo ficou 24 parcelas de 90 euros. Eu julgo que não é tão caro. Para mim hoje, em 3 meses já tá aqui com título de residência, com carta de condução e tudo, e já trabalhando na minha área, né? Eu não precisei trabalhar, que nem o Márcio falou, tem uns colegas aí que veio, tá trabalhando em fábricas e tá correndo atrás da documentação tudo sozinha, já tá 6 meses trabalhando em fábrica, entendeu? Ganhando 600 euros. Eu tô trabalhando na minha área, dirigindo, muitas horas de trabalho? Mas é minha área, é o que eu faço, é o que eu fazia no Brasil. É o que eu fazia no Brasil, eu vivia dentro de um ônibus no Brasil. E assim, e a remuneração também não é das ruins, porque é muito comum trabalho aqui de 600, 700 euros, né? Que é 700 é o mínimo, né? Então eu tô ganhando praticamente o dobro disso. Tô ganhando aí por volta de 1.000 por enquanto, né?
Vamos ver como vai ficar essas horas extras, mas a média aí de 1.200 que eu ganhei no mês passado, não tenho vergonha de falar, não tenho por que esconder. É, então, assim, é praticamente dois, né? Um salário mínimo, quase dois salários mínimos daqui, né? E, e a gente vê pessoas aí que vem, fica aí bastante tempo buscando esse título de residência, buscando todo um monte de coisa. E as pessoas meio que as que estão aqui já tá vendo que não tem lógica nisso, né? A única coisa que justificaria era segurança, é, e segurança, poder de compra é aquela coisa, as coisas assim, tá ficando cara, tá, mas mesmo assim ainda é bem menos que no Brasil. Brasil, por exemplo, aqui o leite, quando eu cheguei o leite estava por volta de 85, 89 cêntimos, né? Aqueles melhorzinhos, 1 euro, né? 95 cêntimos. Hoje tá, aqueles melhorzinhos tá 1,5, 1,3. Os outros tá na faixa de 95. Isso porque eu tô em Cascais, que é uma região mais um pouquinho carinha, né? Então, assim, é diferente do Brasil ainda. Querendo ou não, vamos ser honestos e sinceros. O leite no Brasil aí, eu lembro que houve um abalo no leite aí. Não foi questão de centavos que subiu, não. Foi questão de triplicar o preço mesmo. Uma caixa de leite de 3 e pouco passou para 6, 6 e pouco. Então dobrou quase, né? Mais que dobrou o valor do leite. Então a gente vê que as coisas estão aumentando, mas assim, ainda assim é muito mais tranquilo que no Brasil. Ainda muito mais tranquilo. É, e eu e outras pessoas que veio nesse processo, né? A gente teve essa mão na roda, né? A gente teve essa facilidade, a gente está trabalhando na nossa área, a gente não está ganhando até que mal, né? Se não fosse o arrendamento ser tão caro, se a gente conseguisse um arrendamento, se o arrendamento hoje fosse numa escala aí de 40% do salário, né? 40%, 35%, 40% do salário, seria uma situação até que bem favorável. Mesmo eu ganhando aí por volta de 1.200 euros, ainda fica numa situação difícil, porque 1.200 como é que você vai alugar uma casa de 800, 900? Não tem como, não há, isso não tem como fazer isso, né? E até por isso muitos colegas estão voltando. Tem colegas aí que já tá com o título de residência é, chegando já e tá voltando. Porque a empresa cometeu um erro muito, assim, muito, né, que era fácil deles não ter cometido esse erro. Eles contrataram pais de famílias, né, e mães de famílias aí, e assim, eles deveriam ter cuidado desse suporte, é o que eu sempre falo. Tá tudo pra mim, trabalho é o que eu fazia no Brasil, entre aspas, quase a mesma coisa. Tipo dirigir, o valor pra mim é indiferente, eu nunca trabalhei pra enricar, eu sempre trabalhei pra dar conforto pra minha família. E assim, algumas pessoas veio achando que, pô, que ia conseguir juntar dinheiro, que ia conseguir vir, a mulher não ia precisar trabalhar, e chegou aqui e viu que a realidade infelizmente não é essa. E para essas pessoas julgaram melhor voltar. E não estão erradas. Cada um tem que saber realmente o que dá e o que não dá. Se a pessoa julgar que não dá, tem que ir embora mesmo. Vai embora. Não tem que ficar aqui sofrendo o que não precisa. Eu ainda pretendo continuar um pouco mais, quero ver até onde isso vai dar. Eu acredito que as expectativas são que as coisas vão melhorar, né? Eu apenas adio os meus planos. Eu tinha uns planos para agora, eu vou dar uma adiada, vou sempre pensando, né? Esse critério de reagrupamento, sempre deixando ali na melhor possibilidade e ver se as coisas melhoram daqui para frente, né? Então, até os colegas que vai vir, né? Que tem muitos colegas aí que tá no processo seletivo, que tá aí ainda na fase como é que se fala, de estar ainda fazendo entrevistas, de estar cuidando de documentação, tudo e tal. Isso eu tô falando na região que eu tô, tá, pessoal? Não é na região norte, que nem tem o pessoal que vai pra Transdev, é outra coisa. A região aqui que eu tô é Lisboa. E até então, todas as garagens tá na mesma. Tinha umas que estava melhorzinha que outra, mas todas tá na mesma situação. Porque, infelizmente, Lisboa é uma coisa diferenciada. O custo de vida aqui é mais alto nesse critério de moradia. Então, mas por que que eu tô falando tudo isso? Pesquisem, olhem bem, não vai na afobação de que eu já vou fazer isso porque eu vou levar minha família, vou levar meus filhos daqui tanto tempo. Não, pensa assim, vem,
Quer vir? É teu sonho? Vem. É o que eu falo. Cara, tem um monte de seguidor aqui do canal que conversa comigo no Instagram, conversa sempre comigo. E é o que eu falo pra pessoa. Balança, faz um balanço. O que você vai trocar para vir aqui? O que você vai trocar é muito bom? É uma coisa que você não abriria mão com facilidade? Então, você tem que ver o que você acha que... qual o valor que aquilo tem para você. Você tem um emprego de 15 anos numa firma, que você conhece todo mundo, que você tem uma estabilidade, que você ganha 5 conto por mês, tal. Veja essas coisas todas. Agora você tem um serviço mais ou menos, como todo mundo fala, mediano, né? E se você sair, vir para cá, ficar 5 meses, você vai voltar, vai trabalhar, mesmo que não seja na mesma empresa, mas vai continuar da onde parou. Aí é onde você começa a ver o que vale a pena e o que não vale a pena, você entendeu? Pra mim, eu não tenho o que reclamar. Pra mim, eu não tenho o que reclamar, mas é o que eu falo, a situação não é igual pra todo mundo, né? Eu não tenho o que reclamar, entre aspas, no processo de vir pra cá. Mas esse quesito de moradia, falta de suporte da empresa nesse quesito de moradia, isso é uma coisa de todo mundo. Todo mundo tá descontente com isso. Todo mundo tá descontente e ainda vai dar muito pano pra manga isso aí. Ainda vai dar muito pano pra manga. Mas o que eu tô falando pro pessoal que tá no processo e que vai vir, avalia muito bem isso. Olha muito bem, mensura muito bem. Eu acho que se você tem vontade de viver uma experiência fora do Brasil, essa é excelente, cara. É uma aprendizagem excelente. Mas veja o que você vai abrir mão para isso. Tenha consciência de que você vai abrir mão do que você tem para tentar uma coisa que pode dar certo, que pode não dar certo, que funciona para uns, que para outros também não está funcionando. Entendeu? Uma coisa era 3 meses atrás, quando eu cheguei eu tinha uma visão. Não que eu tenha mudado a minha visão, eu não mudei. Mas a gente vai vendo como é a situação de cada um. Eu vou participando até da fase de cada um, vai passando aqui. Esses dias eu encontrei um colega, eu conversei um pouco com ele, né? Ele tava, o cara tava destruído, cara. Ele saiu, deixou a mulher, um filhinho de 6, 7 meses. Cara, isso acaba com o psicológico do cara, você entendeu? Então, essas coisas que você tem que olhar muito bem, sabe? Mas se você acha que mesmo você abrindo mão daquilo que você tem aí tranquilo, quer vir viver essa experiência, vem. Mas venha preparado, psicológico, venha preparado e vai tocando as coisas para frente, vai vendo como vai saindo, vai remando até onde a maré for suportável. De repente, daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, a coisa muda de figura, entendeu? Então a gente tem que se apegar nisso, olhar por esse lado também, né? Eu sempre falo que a gente tem que olhar a porta que isso abriu, né? As portas que isso vai abrir, né? Não é comum você chegar, não são todos os casos que em 3 meses você chega aqui e já tem um título de residência, uma carta de condução. Então, só daí você já tem algo diferente para começar. Você tem uma coisa diferente para começar. Você está começando do zero, mas você já tem uma estrutura para iniciar. Se vale a pena ou não é de cada um. Silvio Santos disse que enricou vendendo caneta, né? Eu conheço cara aí que vende carro, vende casa, vende um monte de coisa e até hoje não enricou. E o Silvio Santos ficou rico e começou vendendo caneta. Então, você já tem um pilar para começar, né? Você já tem uma estrutura para iniciar. Aí vai do empenho, da capacidade, da disciplina também financeira, né? Do quanto você quer batalhar por isso, para continuar, para viver aqui e tal. O pontapé você tem. Então, observa sempre esses dois lados aí. Então, mas é isso aí, pessoal. É desse jeito que tá acontecendo aí, né? Eu prometi que ia vir aqui bater um papo com vocês, né? Talvez o vídeo tenha ficado até um pouco longo, mas tem coisas que é necessário falar, né? Que a gente precisa dialogar e precisa contar como é que tudo tá se desenrolando, né? A fase que tá, né? Até para tirar a dúvida dos colegas que estão vindo, que vão vir, né? Que entender um pouco melhor como é isso, né? E também aquelas pessoas que hoje tem muitas vagas, de novo, né? Aproveitando aqui, não sei se o pessoal, que eu sempre deixo postado os links aqui para o pessoal, né? Tem vídeo aí com os links das vagas. E a Solan, ela aumentou as vagas. Eram 20, elas postaram 20 lá pro dia 15 de dezembro e aumentou para 200, né? E caminhão também eles aumentaram
para 100 vagas. Então, assim, eles aumentaram. Então, tem empresas procurando. Cara, realmente fica ônibus parado na garagem porque não tem motorista. E desses que vieram, né, existe a possibilidade de perder alguns. Então, assim, a falta é muito grande, né? Então, quem entender esse processo, né? Quem se ligar no que eu tô falando, que existe os pós e os contras, né? Que nada não é fácil, né? Tem as dificuldades, né? E se inscrever e vir, né? E tiver essa vontade e querer se inscrever, tudo tal, nas vagas, querer buscar, né? É uma oportunidade muito boa para quem quer sair do Brasil e fazer algo fora, que seja para ter uma experiência nova, né? Só não vou dizer para vocês vir com ideia de vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou ganhar dinheiro, vou voltar para o Brasil com muito dinheiro. Não. Essa hipótese eu digo para você que você tendo uma educação financeira boa, você consegue voltar com uma grana. Lógico que consegue. Se você juntar aqui em 3 anos, 2 anos, sei lá, 3 anos aí você juntar 10 mil euros, né? E hoje, com a moeda de hoje, né? Isso já dá uma boa grana para você voltar para o Brasil, entendeu? Mas aqui também você gasta, você ganha, mas você gasta, né? Apesar das coisas ser barata, mas o ganho também não é muito alto. Então você gasta, né? Então quando você vê, você já gastou muito. Mas é uma oportunidade boa, é uma aprendizagem boa, né? Não venham com esse intuito de enricar, de ganhar dinheiro, disso, daquilo. Venham com esse intuito de conhecer uma coisa nova, né? Uma porta, né? Uma janela nova que se abre, uma porta que se abre, né? Você trabalhar aqui 4, 5 anos, 3 anos, 4 anos, daqui 4, 5 anos você pode de repente estar fazendo em outros países aí, ou quiser ir para outro país trabalhar na União Europeia aqui, ou onde quer que seja, você tem uma aprendizagem para isso já, né? Você já tem uma bagagem para isso, né? É diferente que, por exemplo, quando eu cheguei há 3 meses atrás aqui, eu não cheguei com bagagem nenhuma, eu aprendi tudo de novo, como você aprender novamente tudo desde o início. Mas daqui 2 anos, 3 anos, se eu de repente for trabalhar em Espanha aqui do lado, França, algum lugar, eu já tenho uma bagagem, né? Eu já tenho uma noção de como as coisas funcionam, né? Coisas diferentes tem, mas eu já tenho uma noção. Então é isso quando eu falo que também a gente tem que observar as oportunidades que isso traz no futuro, né? Os perrengues que você vai aguentar hoje vai te proporcionar talvez coisas no futuro, né? Ou não, de repente você vem, fica alguns meses, trabalha 1 ano, 2, 3, volta pro Brasil, quer voltar pro Brasil também, show de bola, entendeu? É isso que eu falo quando eu digo que precisa mensurar bem o que você vai deixar para trás e o que você tem de possibilidade de correr atrás aqui, né? O que vale mais para você, né? Então é isso, pessoal. Quero aproveitar aqui também, agradecer o pessoal aí que tem se inscrito no canal. A gente alcançou aí a marca de 1000 inscritos, né? Graças a Deus eu estou muito feliz, né? Quando eu comecei esse projetinho, eu sabia que ele poderia crescer, mas eu não esperava que fosse tão rápido assim, né? Menos de 5 meses de canal e já atingir uma marca dessa de 1000 inscritos, para mim é muito, é o que eu sempre falo, eu acho que é muito uma marca muito boa, porque repito, como eu já falei outras vezes, né? São 1000 pessoas que estão dispostas a ouvir o que eu tô falando, né? E tá acompanhando o processo que eu tô vivendo, né? Mas por hora aí é isso, agradecer a todo mundo. Esse bate-papo era um feedback que eu falei que ia trazer aqui de como as coisas estão sendo, né? No geral é isso. A empresa fez promessas. Das promessas que ela fez, 95% ela cumpriu. Adiantamento pagou, abriu conta, documento, tudo que ela propôs ali ela fez. Só que pecaram nesses 5% aí é o arrendamento, que era o mais importante. Pecaram e pecaram feio. Pecaram feio, porque não tem como, né? O custo, você vê o custo entre arrendamento e o que você ganha não vai ser compatível, né? Ainda estou na expectativa que eles dêem uma solução, mas pelo jeito eles não vão trazer nenhuma solução, não. Não estão com muita vontade de trazer uma solução, mas é aquela coisa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E a gente permanece assim, né? Beleza, pessoal?
Quero agradecer novamente todo mundo aí. Muito obrigado por acompanhar. Você que não é inscrito no canal aí, que está assistindo esse vídeo, né? Se inscreva no canal aí, mesmo que for para de vez em quando assistir um vídeo aí. Mas fique inscrito no canal. Se inscreve aí, dá um joinha, né? Compartilha se tiver um amigo, um parente aí que tem esse sonho de dirigir fora aí, de trabalhar fora para ver como é que é, né? Beleza, pessoal? Edmilson do canal Ônibus na Veia aqui. De novo, obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.